Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou aluno do quarto eletrônica e hoje eu vou falar um pouco sobre rede sem fio. Uma rede sem fio, também conhecida pelo termo em inglês Wireless Network, é uma infraestrutura das comunicações sem fio que permitem a transmissão de dados e informações sem a necessidade de uso de cabos, sejam eles telefônicos, coaxiais ou ópticos. Wireless é um termo em inglês que significa rede sem fio na tradução para a língua portuguesa. Esse termo é utilizado para denominar uma rede de computadores sem a necessidade de uso de cabos, funcionando por meio de equipamentos que usam radiofrequência, comunicação via ondas de rádio ou comunicações via infravermelho. Wireless é a transferência de informações entre dois ou mais pontos que não estão fisicamente conectados. E essa distância pode ser curta, como em controles remotos de televisões, ou atingir milhões de quilômetros, como o sistema de comunicação de rádio do espaço, por exemplo. A tecnologia wireless é usada desde walkie-talkies até satélites artificiais no espaço, mas seu uso mais comum é em redes de computadores, servindo como meio de acesso à internet, através de locais remotos como escritórios, bares, aeroportos, parques e até mesmo em residências. Aqui nós temos alguns exemplos de rede sem fio. Alguns exemplos desses são a WPAN, que é uma rede pessoal sem fio, WLAN, rede de área local sem fio, Bluetooth, que consiste em uma pequena rede, Rondia, que é uma tecnologia livre e aberta para comunicação, e o Wi-Fi, que se move por meio de ondas de rádio para conectar-se à internet e transmitir dados de dispositivos para outros. Esses temas nós falaremos mais sobre ele mais para frente. WLAN, rede de área local sem fio, em inglês Wireless Local Area Network. É uma rede local que usa ondas de rádio para fazer uma conexão à internet, ou entre outras redes. Ao contrário da rede fixa ADSL, ou conexão TV, que geralmente usa cabos. O tipo usado atualmente de WLAN padrão é a rede baseada nos padrões IEE 802,11, também chamada de Wi-Fi. E também já existiram outros tipos de redes, como a Hyperlink. O Wi-Fi. O Wi-Fi é um tipo de rede sem fio em que se permite, por meio de ondas de rádio, conectar-se à internet e transmitir dados de dispositivos para outros. O Wi-Fi é a rede sem fio mais utilizada no mundo, pois tem uma boa criptografia, a WPA e WPA2, também a WPA-PSK e WPA2-PSK e WEP. São as mais utilizadas nos dias de hoje e elas garantem uma boa segurança para a rede. O Wi-Fi pode ter um alcance muito grande, mas isso vai depender do aparelho de transmissão de rede. Hoje em dia, o Wi-Fi tem duas frequências muito conhecidas, que são as 2.4 GHz e as 5.1 GHz. O significado de Wi-Fi é Wireless Fidelity. Se trata de um tipo de rede wireless WLAN para a construção de LANs, para a comunicação de computadores e dispositivos portáteis como tablets, notebooks, smartphones e entre outros. A redes como a internet ou outras redes locais cabeadas ou não. Wi-Fi é a marca registrada na marca Wi-Fi Alliance, que restringe o uso da expressão Wi-Fi Certified a produtos que passaram em testes de certificação de interoperabilidade. As redes Wi-Fi são padronizadas como IEE 802,11, com várias revisões A, B, G, N e etc. Cada um com suas características e tecnologias específicas. SSID Service Set Identifier ou Identificador de Conjunto de Serviço. O nome de identificação associado a uma rede local sem fio no padrão 802,11 de redes wireless ou Wi-Fi, utilizado pelos clientes para identificar e se conectar à rede e identificar uma rede wireless de outra na mesma localidade física. Basicamente, é um nome de identificação associado à rede Wi-Fi, criado para que os clientes possam se conectar à rede que ele queira utilizar sem necessidade de ser um especialista na área. O SSID
pode ser um ESID ou BSID, dependendo da arquitetura de rede local, wireless. No geral, chamamos apenas de SSID. Cada AP é Access Point e cliente de rede em uma rede usam o mesmo SSID. O SSID de uma rede sem fio fica armazenado em um Access Point. O nome de rede pode ser enviado em broadcast, que seria anunciado para os outros, para ajudar as estações a encontrá-las e se conectarem. É possível configurar o AP/roteador para não realizar esse broadcast, inclusive ocultar o nome da rede. O SSID é um string de texto e números com no máximo 32 caracteres com case sensitive, que significa que se o caractere é maiúsculo ou minúsculo, ele vai identificá-lo. Roteadores banda largas possuem um nome padrão para a rede sem fio que pode e devem ser alterados durante sua configuração, por razões de segurança. Agora eu vou mostrar um exemplo de SSID e explicar para vocês. Basicamente, aqui onde nós vemos é a configuração do seu SSID. Aqui ele está configurando manualmente. Aqui seria o nome que você daria para a sua rede ou seu SSID, que no caso esse é Cisco 00095. O segurança mode seria a senha, que no caso desse daqui está desabilitada, que seria a senha do Wi-Fi. Aqui é a frequência que essa rede está trabalhando, que no caso está de 20 MHz ou 40 MHz. E aqui seria o broadcast, que acabamos de falar, que seria o anúncio, que seria para poder enxergar a rede na hora que a gente procurasse ela, que está desabilitada, então não apareceria. Arquitetura de redes Wi-Fi. A arquitetura de uma rede se refere ao modo como os dispositivos são interligados e ao tipo de equipamento necessário para implementar a tal rede. No caso de redes locais, Wi-Fi ou WLANs, há três tipos de arquiteturas básicas. São elas a IBSS, BSS e ESS. Todos os dispositivos que se conectam a uma rede sem fio são denominados estações, que podem ser access points ou clientes de rede, que serão esses notebooks, smartphones e tablets, entre outros, e se comunicam com a rede por meio de uma interface de rede wireless. IBSS Independent Basic Service Set. Dispositivos que se comunicam diretamente entre si, apenas clientes incluindo PCs, notebooks, tablets e smartphones, entre outros dispositivos. Para isso, necessitam apenas de uma interface de rede wireless e antenas apropriadas. As WLANs e BSS são também denominadas de rede ad hoc. Essas redes são geralmente formadas no momento em que você necessita mandar algum arquivo. Então, por exemplo, quando você quer enviar uma mensagem e eles criam uma rede na hora, mandam a sua mensagem e acabam com essa rede. BSS Basic Service Set. Dispositivos clientes, computadores, impressoras e tablets, são interconectados através do uso de um dispositivo central denominado Access Point, ou AP, que age como uma espécie de switch wireless. Toda rede BSS possui um nome, que a identifica, conhecida pela sigla SSID, Service Share Identifier. WMAN. As redes de áreas metropolitanas sem fio, ou em inglês Wireless Metropolitan Area Network, também conhecidas como WLL, Wireless Local Loop, são baseadas no padrão IEEE 802,16. Uma rede local sem fio pode proporcionar uma taxa eficaz total de 1 a 10 megabytes por segundo, em uma distância de 4 a 10 quilômetros, o que é útil para as companhias de telecomunicações. A melhor rede metropolitana sem fio é a WiMAX, que pode atingir uma velocidade de cerca de 70
megabytes por segundo em um raio de vários quilômetros. O WiMAX, a arquitetura escalonável da camada física, que permite que a taxa de dados sejam dimensionadas facilmente com a largura da banda de canal disponível e o alcance do WiMAX, o adequa para os seguintes aplicativos em potencial: o WiMAX, ou em inglês World Wide Interoperability for Microwave Access, é uma família de padrões de comunicações de banda larga sem fio, baseada no conjunto de padrões IEEE 802,16, que fornece várias opções de camadas físicas, ou como PHY e Media Access Control, ou MEC. O nome WiMAX foi criado pelo WiMAX Forum, formado em junho de 2001, para promover a conformidade e a interoperabilidade do padrão, incluindo as definições de perfis de sistema pré-definidos para fornecedores comerciais. O fórum descreve o IMAX como uma tecnologia baseada em padrões que permite o acesso à banda larga sem fio de uma última milha como alternativa a cabo e DSL. O IEE 802,16, ou Wireless MAN Advanced, foi candidato ao 4G, em concorrência com o padrão LTE Advanced. Usos e características do WiMAX. Fornecer conectividade de banda larga móvel portátil em cidades e países por meio de vários dispositivos. Fornecer uma alternativa sem fio ao cabo e linhas de assinantes digitais, DSL, para acesso à banda larga, de última milha. Fornecimento de dados a telecomunicação, ou VoIP, e serviços de IPTV. Fornecer conectividade com a internet como parte de um plano de continuidade de negócios. Redes inteligentes e medição. Bluetooth. O Bluetooth consiste de uma pequena rede chamada de Piconet, com um nó mestre e 7 nós escravos ativos. Pode haver até 255 escravos não ativos, em uma distância de 10 metros. Podem existir vários piconetes em um mesmo ambiente conectados por um nó de ponte, formando um SCARnet. A comunicação é sempre feita mestre e escravo, não sendo possível a comunicação entre escravos. O Bluetooth opera na faixa de 2.4 GHz, com taxa de dados bruta de 1 MB por segundo. WPAN, Rede Pessoal Sem Fio, em inglês Wireless Personal Area Network. Normalmente utilizada para interligar dispositivos eletrônicos fisicamente próximos, os quais não se quer que sejam detectados à distância. Esse tipo de rede é ideal para eliminar os cabos usualmente utilizados para interligar teclados, impressoras, telefones, telefones móveis, agendas eletrônicas, computadores de mão, câmeras fotográficas digitais, mouses, entre outros. A W1, ou em inglês Wireless Wide Area Network, rede sem fio de longa distância, também é conhecida como rede de celulares móveis, famoso 4G. São as redes sem fio mais comuns, já que todos os telefones celulares estão conectados a uma rede estendida sem fio. As principais tecnologias utilizadas nas redes W1 são a Global System for Mobile Communication, ou Sistema Global de Comunicação Móvel, a General Packet Radio Service, ou Serviço de Rádio de Pacote Geral, e a Universal Mobile Telecommunication System, ou
Sistema Universal de Telecomunicações Móveis. RONJA, do inglês Reasonable Optical Near Joint Access, é um dispositivo de originalidade da República Tcheca. Ele transmite dados sem fios usando feixes de luz. O RONJA pode ser usado para substituir o segmento de LAN, permitindo que os usuários da rede usufruam de todas as suas atividades, como se estivesse conectado diariamente por meio de uma rede de internet full duplex, convencionalmente de 10 megabytes. Jogando em rede, conectando à internet, transmitindo áudio e vídeo em tempo real ou compartilhando arquivos. O alcance da configuração basicamente é de 1,4 km. O dispositivo consiste de tubos receptores e transmissores, cabeças ópticas, montados em um suporte firme e ajustável. Dois cabos coaxiais, semelhantes aos utilizados com antenas de TV, são usados para conectar e instalar as instalações externas a um tradutor de protocolos instalado. Perto de um computador ou switch, o alcance pode ser estendido para 1,9 km, dobrando ou triplicando o tubo transmissor. As instruções de montagens, esquemas diretórios e esquemáticos são publicados sob a licença GNU FDL. Somente ferramentas de softwares livres são usadas no desenvolvimento do RONJA. Segurança de rede sem fio. Agora eu vou dar alguns exemplos de tipos de segurança de rede sem fio. São eles WEP, WPA, EAP e WPA2. WEP. WEP, que em inglês é Wired Equivalent Privacy. Protocolo WEP, sigla de privacidade equivalente a de redes com fio, foi o pioneiro no assunto de proteção de redes sem fio, tendo sido lançado como padrão de segurança nesse tipo de rede em 1997. Utiliza o algoritmo de criptografia RC4, obsoleto no quesito segurança, mas mesmo assim é muito utilizado nos dias de hoje, nas residências por falta de informação dos usuários. WPA, Wi-Fi Protect Access. Protocolo WPA, sigla de acesso protegido ao Wi-Fi, foi criado em 2002 pela WFA, Wi-Fi Alliance, como postulante e substituto do WEP. Dentre as melhorias propostas, as mais significativas foi a utilização do algoritmo RC4 de uma forma mais segura, dentro do protocolo TCP/IP. Também é utilizado o algoritmo RC4, mas toma algumas precauções para evitar ataques, como não enviar a chave secreta em claro e trabalhar com uma política de vetores de inicialização mais inteligente. WPA2, Wi-Fi Protect Access 2. O sistema padrão atual e também o mais seguro implementado pela Wi-Fi Alliance. Em 2006, a diferença aqui é a maneira como o sistema lida com a senha e algoritmos excluindo completamente a possibilidade de um ataque de força bruta. Sendo assim, esse tipo mais seguro da atualidade, segundo especialistas, os riscos de intrusão para usuário doméstico com WPA2 é praticamente zero. EAP, Extensive Authentication Protocol, é um arcabouço que permite que um usuário se autentique em um servidor específico a fim de receber provenientes do ponto de acesso. Esse servidor trabalha com o uso do protocolo Radius, serviço de autenticação remota de chamada de usuário, e tanto pode ser representado pelo ponto de acesso quanto por uma outra máquina dedicada a este fim.
Muito obrigado por ver meu seminário e, William, se você gostou, me dá uma nota boa, por favor. Nunca te pedi nada.